ia falar ainda sobre a tentativa de uma agenda positiva na Câmara, né? Além dessa pauta do imposto de renda, o Hugo Mota resolveu desengavetar um monte de projeto na área da segurança pública, que sabe que é um grande tema, vai ser um grande tema da eleição. É um tema que as pessoas estão de olho, diz que vai colocar em votação, é um pacote. Tem projeto em relação a crimes conhecidos como novo cangaço, tem alteração de Código Penal, lei de crimes hediondos, proteção a policiais, também tem um pacote que altera a lei de organizações criminosas, que altera também crime de obstrução da justiça, enfim, tem um pacotão aí na área de segurança que ele prometeu colocar para votar, porque sabe que é um assunto popular, e a gente está vendo aí até essa briga por protagonismo na área da segurança, por exemplo, no combate ao crime organizado, né? Até nessa questão da contaminação por metanol em São Paulo, o governo federal, Polícia Federal dizendo que vai investigar se tem participação do PCC, o governador Tarcísio Freitas diz que não, o governo federal tem atuado, tem feito essas operações com a Polícia Federal, Operação Carbono Oculto, para desmantelar ali a área financeira do PCC e do crime organizado, então é um grande tema, né? É um grande tema, mas o perigo de se querer fazer proselitismo ali, ficar bem com a sociedade, achando qualquer coisa e catando e fazendo um pacote, é muito grande, né? Porque são projetos que você tem que ver se eles têm ali uma harmonia entre eles, se eles também dialogam com outras iniciativas que já estão em curso, como a PEC da Segurança Pública, a ideia que também tem sido capitaneada pelo governo federal de se fazer um projeto de lei antimáfia que trata de algumas dessas questões que você listou, como essa da organização criminosa armada e outras. E também parece um pouco irônico, para dizer o mínimo, né, Carol, que eles apresentem esse pacote de quem está super preocupado com a segurança pública quando estão prestes a amaciar para quem foi lá e cometeu crimes contra a democracia. Que não deixam de ser crimes contra a ordem pública. E o que houve no 8 de janeiro, se não foi um atentado bastante violento à segurança pública, à ordem pública, ao Estado Democrático de Direito, a gente não sabe o que seria. Então, a gente fica aí com um discurso meio casuísta para melhorar, para limpar a barra com a opinião pública. Vamos aqui endereçar várias coisas em relação à segurança pública. E lá do outro lado, tentando fazer letra morta de uma lei recém-aprovada e que estabelecia punições duras para quem tentar suprimir a democracia. Então, no mínimo, já tem uma incoerência aí. Em relação a essa disputa por protagonismo na área de segurança, ela tem aparecido em vários momentos, né? Apareceu naquele momento do atentado que tirou a vida do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos, apareceu num momento muito recente, quando foi assassinado o ex-delegado-geral de polícia aqui de São Paulo, o Rui Ferraz, porque a Polícia Federal se ofereceu para ajudar e a Polícia de São Paulo meio rechaçou, dizendo que daria conta de responder ao crime sozinha, e agora a gente viu ali a rapidez com que o governo federal organizou uma coletiva com vários ministérios, e do outro lado o próprio governador indo à frente a público para descartar muito prontamente que haja uma ação do crime organizado, do PCC, nisso, dizendo que é uma adulteração que já normalmente acontece, algo que eu acho que é muito prematuro você concluir, sem nenhuma investigação mais incisiva ainda a respeito, e com os casos ainda em andamento e escalando, e para dizer, olha, a gente aqui já tem uma expertise de atuação contra esse crime de adulteração de bebidas, é um crime que depende também de regulamentação do governo federal. Se a polícia quiser ajudar, a Polícia Federal quiser ajudar, pode ajudar, mas querem dizer, olha, aqui quem vai cuidar dessa investigação é a gente. Isso tem como pano de fundo óbvio a discussão aí política da sucessão presidencial. Por mais que o governador de São Paulo diga que não será candidato a governador e esteja atualmente insistindo muito na tese de que é candidato à reeleição, o nome dele sempre estará até 2026, até que se defina o candidato, colocado como uma espécie de contraponto ao governo Lula, né? O governo de São Paulo é um contraponto natural ao governo do PT, e isso vai continuar
sendo dessa maneira, e por mais que o Tarcísio diga que não está na disputa, ele ainda não é uma carta fora do baralho. Caso lá na frente o próprio Bolsonaro entenda que ele é o melhor candidato para vencer o Lula e para garantir a ele aquilo que ele espera, né, que é o indulto, etc., ele vai ser de novo trazido para a disputa presidencial. Então, o pano de fundo dessa disputa por protagonismo é, sem dúvida, a sucessão nacional. Agora, Vera, esse esforço para colocar essas pautas consideradas positivas, né, que tem mais apelo popular, e mais o fato de Arthur Lira ter ignorado essa pressão do PL, tem condição dessas coisas juntas, essas duas coisas juntas, justamente diminuir essa pressão do PL em relação ao projeto da anistia? Eu acho que não diminui a pressão, mas eu acho que tem uma chance do presidente da Câmara, Hugo Mota, dar um leve grito de liberdade, né? Um gritinho ali de independência, dizendo: olha, quem manda aqui sou eu, essas são as pautas que eu decidi votar essa semana e vamos votar. E aí usar os mecanismos regimentais que ele tem para fazer andar a pauta da casa que ele preside, algo que ele não está fazendo nos últimos meses. Desde que a gente voltou do recesso, a Câmara patina, praticamente subjugada por uma rebelião constante da bancada bolsonarista e uma confusão permanente, inclusive com deputado fora do Brasil, conspirando a partir de lá, gritaria em comissão. É só isso que a gente vê na Câmara, não tem nada de produtivo sendo aprovado ali. E isso ficou muito ruim para o deputado Hugo Mota. Ele é alguém que navega, transita bem nessa área de comunicação, tem bons conselheiros nessa área, e ele sabe que o desgaste foi além do que ele esperava. Aquela conta que ele sempre faz: estou bem para dentro, mesmo que estando mal para fora, o mal para fora ficou muito mal. Então, ele sabe que está na hora de dar alguma resposta. Pode ser que não seja aprovado tudo, mas pelo menos esse do IR, que é aquele, a cereja do bolo, a joia da coroa, eu imagino que ele fará de tudo para que seja votado essa semana, mesmo porque o deputado Arthur Lira está dando entrevista, está indo em almoço de frente parlamentar, então ele também está mostrando que para ele também chegou a hora e não quer perder o protagonismo nessa matéria para um dos seus maiores rivais, que é o senador Renan Calheiros, né?